Irmãos, Deus nessa caminhada, Deus me mostrou 7 atitudes que nós precisamos tomar para que o milagre e a restauração de Deus aconteça. E para que essas atitudes, para que o milagre aconteça, tem que querer. Deus não opera se nós não queremos, se nós não buscarmos. E Deus me revelou 7 atitudes que têm poder para mudar a nossa vida e a nossa história. E a primeira atitude que Ele me revelou dentro da palavra, através da palavra e por meio da palavra, está no livro de Marcos, no capítulo 10, versículo 46, onde a Bíblia fala de um homem que era chamado Bartimeu. E a palavra de Deus fala que Bartimeu era cego, mendigo e permanecia assentado à beira do caminho pedindo esmolas. Marcos 10, 46. Bartimeu cego, mendigo, assentado à beira do caminho. E meus irmãos, o que Deus me mostrou é que tem muita gente desse jeito. Tem muitas almas nessa mesma situação que Bartimeu se encontrava, mas é na área espiritual e na vida espiritual. São pessoas que espiritualmente estão tomadas pela cegueira, não vê milagre, pastor, não vê cura, não vê restauração da família. Pessoas que, dominadas pela cegueira, olham para as outras pessoas e não conseguem ver que, independente da situação, independente da aparência, independente da posição social, as pessoas olham com a cegueira espiritual e não conseguem ver que dentro das outras pessoas tem uma alma que precisa de Deus, que necessita de Deus, assim como eu preciso de Deus, como você precisa de Deus. Tem almas lá fora precisando do milagre, precisando da restauração, mas a cegueira espiritual impede de ver isso. E a cegueira espiritual faz com que fique como também Bartimeu estava, porque Bartimeu, ele era cego, Bartimeu era mendigo, e a mendigância espiritual é terrível, igreja. A mendigância espiritual faz com que a pessoa tenha casa, dinheiro, riqueza, bem material, um bom emprego, mas espiritualmente ele não tem nada. O mendigo espiritual, ele não se alimenta, ele não tem alimento. E eu falo contigo que o maior de todos os alimentos é a palavra do Deus Todo-Poderoso. Essa palavra nos sustenta, essa palavra nos dá força, mas o mendigo espiritual não consegue se alimentar. E por causa da fraqueza ele fica assim como Bartimeu estava, cego, mendigo e ainda assentado à beira do caminho pedindo esmolas. A Bíblia fala que Bartimeu estava assentado à beira do caminho. Irmãos, tem muita gente assentada à beira do caminho. São pessoas que nunca vai para frente, nunca vai adiante, não tomam uma posição de vida. Muitos até conhecem Jesus, ouviu a palavra, conhece a palavra, mas não quer seguir a Jesus, não quer aceitar Jesus, porque quer continuar assentado à beira do caminho. Tem pessoas dentro da igreja que ainda estão assentados à beira do caminho e não faz nada para Deus, nunca vai adiante. Mas eu falo contigo, meu irmão, que caminho não é para ficar assentado, caminho não é lugar de ficar parado, porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai se não for através dele. Por isso o caminho é para ser seguido, aleluia, e Jesus nos chama para segui-lo. Bartimeu não queria ficar cego, mendigo, assentado à beira do caminho, mas quando ele soube que Jesus estava nas ruas de Jericó, ele começou a clamar. E a Bíblia fala que Bartimeu gritava: filho de Davi, tem misericórdia, tem compaixão, atenda a meu clamor. E muitos tentavam impedi-lo e fazer com que ele se calasse. E meus irmãos, isso também tem acontecido no dia de hoje. Tem pessoas tentando impedir outras pessoas de buscar a Deus. Tem pessoas tentando impedir as almas de vir até Jesus. Tem muitas pessoas tentando impedir e fazer com que outro caia. Mas o que a Bíblia fala que Bartimeu não desanimou e ele não desistiu, mas quando muitos tentavam repreendê-lo, ele clamou mais alto: filho de Davi, tem misericórdia, atenda meu clamor. E quando Bartimeu clamou mais alto, Jesus ouviu o clamor de Bartimeu e disse: traz esse homem até a mim. A Bíblia fala que naquela hora chegaram até Bartimeu e disseram: homem, levanta-te, tem de bom ânimo, porque Jesus te chama, Jesus te chama. E quando Bartimeu ouviu aquelas palavras, a Bíblia fala que ele levantou de um salto, retirou de si a capa e lançou a capa fora. Aleluia! Bartimeu lançou a capa fora. A primeira atitude que nós precisamos tomar para ter a vida transformada pelo poder de Deus é preciso lançar a capa fora, em nome de Jesus. Repita comigo: eu preciso lançar a capa fora, em nome de Jesus.
Meus irmãos, para que você possa entender o que é lançar a capa fora. Aquela capa que Bartimeu usava era o que o autorizava a pedir esmolas. Ele não poderia pedir esmolas sem aquela capa. Aquela capa era tudo de mais importante para ele. Sem a capa, ele não poderia pedir esmolas. Mas a capa não era apenas uma autorização para pedir esmolas. Aquela capa tinha uma grande descendência, porque desde o período quando Deus deu os mandamentos para Moisés, foi dado a lei daquele que era amaldiçoado. Quem era amaldiçoado não poderia andar no meio do povo sem algo que o identificasse, sem algo que o revelasse, porque aquele que era amaldiçoado, ele não poderia estar no meio das outras pessoas. Por isso, meu irmão, a capa era o que identificava Bartimeu como amaldiçoado. Só possuía uma capa como aquela cegos, paralíticos, leprosos, coxos, aleijados. Somente aquele que era maldito possuía uma capa como aquela. Mas a capa também era tudo de mais valioso e mais precioso para Bartimeu. E diante dessa palavra eu pergunto: onde está o seu tudo? O que é tudo de mais precioso para você? O que é tudo de mais precioso, meu irmão? Vira para a pessoa que está ao teu lado e fala: o que é tudo de mais importante para você? O tudo de Bartimeu era uma capa. Tem pessoas que o tudo é a vaidade, como fala em Eclesiastes: vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Meu irmão, tem pessoas que é tão vaidosa, que por causa da vaidade deixa de louvar, deixa de glorificar. A aparência está em primeiro lugar, e assim como o mundo prega hoje, que a aparência é tudo, o mundo fala que a aparência é tudo, e tem pessoas que vivem desta forma, achando que a aparência é tudo. Tem pessoas que o tudo está numa casa, no trabalho, no dinheiro. Tem pessoas que o tudo está no trabalho, meu irmão. Quando está trabalhando, esquece da família, esquece de Deus, coloca o trabalho em primeiro lugar e esquece até da obra de Deus. Tem pessoas que o tudo está num bem material, numa joia, num celular, num relógio, em alguma coisa terrena. Mas eu falo contigo que se o nosso tudo estiver em alguma coisa material, ou talvez até mesmo em outras pessoas, esse tudo se torna semelhante à capa que Bartimeu usava, porque aquela capa era o que prendia Bartimeu na mendigância, era o que prendia Bartimeu na maldição. Mas quando Bartimeu soube que Jesus o chamava, a Bíblia fala que ele não pensou duas vezes. Ele levantou, foi de um salto, retirou de si a capa e lançou a capa fora. E quando ele lançava a capa fora, igreja, ele mostrava para todos em Jericó que ele não precisava mais daquela capa, ele não precisava mais daquela miséria, ele não precisava mais de esmolas. Mas quando ele lançava a capa fora, ele demonstrava que ele se colocava na total dependência do Deus Todo-Poderoso, na total dependência de Deus, em nome de Jesus. Por isso, lançar a capa fora é ter fé e acreditar que Deus é o nosso provedor. Lançar a capa fora é ter fé que Deus é Deus de milagre. Por isso, a primeira atitude para que os olhos espirituais sejam abertos é preciso lançar a capa fora. Repita mais uma vez: eu preciso lançar a capa fora, em nome de Jesus. Uma segunda atitude vem no livro de João, no capítulo 11, onde a Bíblia fala de um homem chamado Lázaro, e a palavra fala que Lázaro era amigo de Jesus. Quem é amigo de Jesus? Diga amém. Diga: eu sou amigo de Jesus. Vira para a pessoa que está do teu lado e fala com ela: Jesus é teu amigo. Fala com ele: ele te ama, Jesus te ama. Aleluia. Meu irmão, Jesus é teu amigo, e ele te ama a tal ponto que ele morreu lá na cruz para que hoje você tenha vida, e vida em abundância. Ele te ama. Mas da mesma forma ele amava Marta, Maria, Lázaro. Mas a Bíblia